Muito obrigado por escolher o Ministério de Vídeo e Áudio do Templo Batista Maranata. Depois de ouvir esta mensagem, visite o nosso site www.tbm.org.br. A nossa igreja oferece discipulado cristão, instituto bíblico e muitas oportunidades para o seu crescimento espiritual. Que Deus o abençoe. Maranata, ora vem, Senhor Jesus. O tema desta passagem, abstenha-se de pecar. Eu quero falar nesta noite sobre a nossa atitude. Qual deve ser a minha atitude? Qual deve ser a sua atitude? Qual deve ser a nossa atitude para com o Senhor Jesus Cristo? E qual deve ser a nossa atitude para com o mundo em que vivemos? Mas antes de respondermos a esta pergunta, precisamos saber primeiro qual tem sido a atitude de Jesus Cristo para conosco e qual tem sido a atitude do mundo para conosco. Como que o mundo tem nos tratado e como que Jesus Cristo tem nos tratado. Oremos. Querido Deus e eterno Pai, eu preciso de ajuda para pregar a sua palavra nesta noite, e a igreja precisa de ajuda para ouvir a tua palavra nesta noite. Pai, venha falar aos nossos corações. Sua palavra é perfeita, sua palavra é infalível, sua palavra jamais volta vazia. Usa-me para ser uma bênção para o seu povo nesta noite, e ajuda-nos, meu Pai. É o que eu te peço no nome de Jesus. Amém. No livro de Lucas, capítulo 15, nós encontramos a parábola do filho pródigo. E a Bíblia nos diz ali que aquele moço, ele pegou tudo que lhe pertencia, que havia sido dado por seu pai, e partiu para uma terra distante, onde ele viveu uma vida dissoluta, gastando sua saúde, gastando todos os seus bens de uma forma pecaminosa. Através do dinheiro, da saúde física, ele conseguiu muitos amigos. Mas quando o dinheiro acabou, os amigos o abandonaram, fugiram de onde ele estava, e ele acabou trabalhando e alimentando os porcos. É exatamente assim que o mundo tem nos tratado. Sempre vamos encontrar lá fora amigos para beber conosco, para fumar conosco, para cometer imoralidade e fazer tantas outras coisas. Às vezes, encontramos esses amigos aqui dentro. Porém, quando mais precisamos desses amigos, eles fogem de nós, assim como fugiram do filho pródigo. Quando eu trabalhei no Banco Real, há alguns anos atrás, a agência, todos os anos, realizava uma festa de confraternização entre os funcionários. Na verdade, era uma festa de libertinagem, mais que de confraternização. Havia imoralidade, havia bebida o dia inteiro. E eu me lembro de um jovem que trabalhava conosco. Ele passou o dia bebendo, passou o dia jogando, passou o dia ali com os funcionários do banco. E quando deu o final da tarde, ele foi embora embriagado. Ninguém para lhe oferecer uma carona, ninguém para levá-lo para casa. Encheram o copo dele de cerveja o dia inteiro. Mas quando ele mais precisou de ajuda, ninguém se prontificou a ajudá-lo. Aquele rapaz saiu para ir para casa, mas nunca chegou em casa, porque ele morreu em um acidente trágico naquela mesma noite. Então eu digo, se é assim que o mundo nos trata, então como devemos nós tratarmos este mundo? Já Jesus Cristo, por outro lado, ele nos trata com amor, ele nos trata com carinho, e ele nos trata com respeito. Ele disse: ninguém tem maior amor do que eu, ninguém tem maior amor do que este, de dar alguém a sua vida pelos seus amigos. Então veja, Jesus Cristo é um amigo verdadeiro. Ele deu a sua própria vida por cada um de nós. Eu acho que você já percebeu o que eu vou dizer nesta noite. Nós não devemos trocar Jesus Cristo pelo mundo. Eu sei que muitos de nós estamos sendo tentados a trocar Jesus Cristo por este mundo,
mas eu quero deixar bem claro nesta noite que não vale a pena. E por incrível que pareça, há muitos crentes preferindo o mundo nesta noite acima de Jesus Cristo. O apóstolo Paulo, ele teve um discípulo assim, que o abandonou por causa do apego que estava tendo para com este mundo. E o nome dele era Demas. Demas. Em Colossenses 4,14, Demas, o nome dele apareceu ali ao lado de outros nomes. Apareceu ao lado do nome de Lucas. Lucas, que era o médico amado do apóstolo Paulo. Depois, em Filipenses 1,24, o nome de Demas também apareceu como um dos grandes cooperadores do apóstolo Paulo. Portanto, ele era uma pessoa muito importante. Talvez alguém como pastor Silval, talvez alguém como o irmão João Carlos, o irmão Reginaldo, talvez alguém como o pastor Fabiano. Ele era uma pessoa muito importante no ministério. Mas, em 2 Timóteo, capítulo 4, verso 10, Paulo diz que Demas se tornou um desertor. Ele abandonou o apóstolo Paulo, porque Demas me desamparou, amando o presente século, e foi para Tessalônica. A palavra século significa momento presente em que vivemos. Demas, ele amou o presente momento em que estava vivendo, mais que a obra de Deus, mais que a vida cristã, mais que as promessas de uma vida vindoura. Por que será que alguns crentes estão amando nesta noite mais o presente século do que a obra de Deus? A fim de nos ajudar a fazermos uma escolha sábia e sensata, Pedro mostra a atitude de Jesus para conosco, em comparação com a atitude do mundo para conosco. Nos versos 1 e 2, Pedro mostra a atitude de Jesus para conosco, a atitude de Jesus para com você. O que Jesus Cristo fez para merecer a nossa fidelidade, irmãos? Primeiro, Pedro diz, ele sofreu por nós na carne, na sua própria carne. Ora, pois já que Cristo padeceu por nós na carne, armai-vos também com este pensamento. Pedro diz que devemos nos armar com este pensamento. Qual? Jesus Cristo padeceu por nós. Por que Jesus Cristo e não outro Deus qualquer? Porque só Jesus Cristo morreu por nossos pecados. Na carne, significa que ele deixou a sua glória divina no céu e se encarnou em um ser humano para sofrer todas as dores do pecado. Por que Jesus Cristo? Porque Hebreus 4,15 diz, não temos um sumo sacerdote que não possa compadecer-se das nossas fraquezas, porém um que como nós em tudo foi tentado, mas sem pecado. Daniel Webster, o autor do dicionário da língua inglesa norte-americana, estava em um jantar especial só de homens letrados e acadêmicos como ele. E durante aquele encontro, os homens letrados começaram a discutir a respeito do absurdo do cristianismo. Mas Daniel Webster, que era crente devoto no Senhor Jesus Cristo, que acreditava no sangue que Jesus derramou na cruz do Calvário, não ficou calado e defendeu a sua fé. Um dos acadêmicos disse, Senhor Webster, o senhor consegue compreender como Jesus podia ser Deus e homem ao mesmo tempo? Daniel Webster respondeu, claro que não, meu amigo, eu não compreendo Jesus. Se eu pudesse compreendê-lo, ele não seria maior que eu e eu não seria menor que ele. Ninguém pode compreender Jesus Cristo, mas todos nós podemos aceitar Jesus Cristo. Existe uma lenda antiga a respeito da árvore da qual Adão e Eva comeram do fruto proibido. Diz a lenda que a cruz de Jesus Cristo fora feita daquela árvore.
Depois da morte de Adão, o seu filho chamado Sete pediu e obteve dos anjos que guardavam a entrada do paraíso um galho da árvore do conhecimento do bem e do mal. Sete plantou aquele galho em um lugar chamado Gólgota, que também é conhecido como lugar da caveira, porque ali seu pai Adão havia sido enterrado. Desta árvore, através dos séculos, foram construídas a Arca da Aliança e aquele poste onde Moisés pendurou a serpente de bronze. Finalmente, esta árvore foi usada, depois de muito velha e dura, para se fazer a cruz, onde Jesus Cristo pagou por todos os nossos pecados. Isto é apenas uma lenda, mas o fato que Jesus Cristo morreu pelos nossos pecados é uma verdade absoluta. Por isso Pedro disse: agora armai-vos também vós com este pensamento. Em outras palavras, não passe um dia sem se lembrar que Jesus Cristo morreu por você. Não passe um dia sem se lembrar que o Filho de Deus padeceu por você na cruz do Calvário. Não viva a vida sem se lembrar do que Jesus Cristo fizera por você. Assim, você estará se armando contra este mundo e a favor de Jesus Cristo. Pedro disse que Jesus sofreu por nós na carne. E no verso 2, agora ele exige diferença entre o salvo e o perdido. Para que no tempo que vos resta na carne, não vivais mais segundo as concupiscências dos homens, mas segundo a vontade de Deus. Eu não sei quanto tempo ainda me resta na carne. Eu não sei quanto tempo de vida ainda tenho, mas eu sei que é muito menos do que quando eu cheguei a Goiânia, há 21 anos atrás. Você também não sabe quanto tempo de vida ainda lhe resta, mas Pedro está dizendo que é para nós usarmos este tempo com sabedoria. Ele está dizendo para usarmos este tempo com sensatez. Uma grande diferença entre uma pessoa que serve a Deus e uma pessoa que não serve a Deus é a vontade de Deus. Por isso Pedro usou a palavra concupiscência, desejo, vontades ilícitas. No versículo 3, Pedro dá uma lista de 6 práticas pecaminosas que jamais deveriam fazer parte da nossa vida, jamais deveria fazer parte do nosso estilo de vida. Ele diz: porque é bastante que no tempo passado da vida fizéssemos a vontade dos gentios. Antes de Cristo, nós fazíamos a vontade da carne, a vontade dos amigos, a vontade das pessoas. Agora não, agora nós fazemos a vontade de Deus. E Pedro diz: olha, já foi o suficiente, andando em dissoluções, concupiscências, borrachices, glutonarias, bebedices e abomináveis idolatrias. Observe, esses pecados estão divididos entre imoralidade, embriaguez e idolatria. Mas agora, o homem de Deus não comete imoralidade. Ele não olha para a revista Playboy, ele não assiste a filmes pornográficos, ele não pratica o sexo fora do casamento. O homem de Deus não ingere bebida alcoólica, ele é controlado pelo Espírito Santo e não pelo álcool. O homem de Deus não pratica abomináveis idolatrias, ele não tem nenhum ídolo, só Deus tem em primeiro lugar na sua vida. Porque agora nós somos homens de Deus. Agora, um pregador, quando era criancinha, ele gostava muito de ajudar a sua mãe a colocar a mesa. E ele sempre perguntava: mamãe, eu posso colocar o pão sobre a mesa? E a sua mãe respondia sempre com a mesma resposta: se as suas mãos estão limpas, você pode. Se as suas mãos estão sujas, você não pode. Alguns anos mais tarde ele cresceu, virou adulto, e Deus o chamou para ser um pregador da palavra. Deus o chamou para ser um evangelista. Agora ele levava o pão da vida, o pão de Deus,
para saciar a fome dos homens. Mas a resposta da mãe ainda ecoava na sua mente: meu filho, suas mãos estão limpas? Agora que nós somos salvos, nossas mãos precisam ficar limpas. Amém, irmãos? Isaías 52:11 diz: purificai-vos os que levais os vasos do Senhor. Esta é a atitude de Jesus Cristo para conosco. Ele sofreu e morreu pelos nossos pecados e agora exige diferença entre o que serve a Deus e o que não serve a Deus, entre o salvo e o perdido. E nós somos salvos pela graça de Deus. Mas vejamos, em segundo lugar, a atitude do mundo para conosco. Meus irmãos, por que trocar Jesus Cristo por este mundo, se este mundo só nos maltrata, se este mundo só nos persegue, e se este mundo só nos causa dor e tristeza? Primeiro Pedro diz que o mundo nos acha estranhos. E a palavra estranho aqui significa esquisito. Já foi chamado de esquisito por alguém? Eu já. Pedro diz: e acham estranho não correrdes com eles no mesmo desenfreamento de dissolução, blasfemando de vós. Mas que esquisito que esses crentes não são como nós somos. Que estranho. Você sabia que nós somos um choque para as pessoas? As pessoas ficam chocadas com o nosso testemunho cristão. Imoralidade é normal, ninguém se choca mais com a imoralidade. Bebedice é normal, ninguém se choca mais com a embriaguez. Idolatria é normal, ninguém se choca mais na crença idólatra. Mas aquele que foge dessas coisas surpreende o mundo, choca o mundo. Quantos aqui já foram apelidados por causa da sua fé em Jesus Cristo? Vários de vocês, né? Quando eu era criança, jovem, eu fui apelidado várias vezes, principalmente no local de trabalho. Já me chamaram de fanático. Ora, se fanático é colocar Jesus Cristo em primeiro lugar, então eu sou fanático. Amém, irmãos? Já me chamaram de bitolado. Já me chamaram de crentino. Pastor, o que é crentino? É crente com argentino. Já me chamaram de santinho e tantos outros nomes. Por quê? Porque eu não estava correndo com eles no mesmo desenfreamento de dissolução. E por falar em chocar as pessoas, quando eu ainda era novo convertido, 12 anos de idade, eu arrumei o meu primeiro emprego. E naquela primeira semana, eu estava ali tentando, impressionar os meus chefes, impressionar as pessoas. O chefe, o dono da empresa, ele deu uma festa para os funcionários, sábado à tarde, depois do expediente. Ele trouxe pastéis, cerveja e refrigerante, à vontade. E na hora que eu estava pegando um pastel, um dos rapazes, que eu nem conhecia, mal conhecia, aquela era a minha primeira semana na empresa, um dos rapazes passou a mão em mim imoralmente. E, irmãos, foi um reflexo. Eu larguei tudo e virei a mão na cara dele. Eu dei um murro tão bem dado que aquele cidadão parou longe. Na hora todo mundo ficou chocado. Ninguém falou nada, todo mundo ficou calado. E eu não estou aqui dizendo que é assim que nós resolvemos os nossos problemas. Como eu disse, foi um reflexo, foi um momento de puro reflexo. Mas todos ficaram chocados comigo, mas não ficaram chocados com ele. Mas não fica só nisso não. Além de nos achar estranhos, o mundo também blasfema de nós. E a palavra blasfemar aqui significa caluniar. O que eles falam de nós, na maioria das vezes, é mentira. Mas Paulo profetizou que eles iriam caluniar, que eles iriam falar mentiras. Paulo disse que eles seriam caluniadores incontinentes,
cruéis, sem amor para com os bons. Agora mesmo, nós estamos sendo chamados de homofóbicos e preconceituosos, pelo fato que não concordamos com o casamento entre duas pessoas do mesmo sexo e não concordamos com qualquer sexo que seja fora do casamento. Isso não é preconceito, isso é fé. Amém, irmãos? Isso não é preconceito. Eu vou mostrar para os irmãos nesse instante um vídeo, acho que de 2 minutos, que aconteceu recentemente em nosso país. E depois de assistir esse vídeo, eu quero ler uma breve reportagem que veio na revista Isto É, deste final de semana. E depois de ver o vídeo e de ler esta reportagem, você vai entender melhor por que nós não devemos trocar Jesus Cristo por este mundo. Mostre o vídeo. Comadre, contigo. Vamos debater uma coisa que talvez nós tenhamos uma diferença. Os homossexuais, travestis, lésbicas sofrem uma violência constante. O Brasil é campeão de mortes da comunidade LGBT. Por que as pessoas que defendem tanto a família se recusam a reconhecer como família um casal do mesmo sexo? Jogo pesado aí agora, hein? Nessa aí você jamais deveria entrar. Economia, tudo bem. Olha, minha filha, tenho 62 anos. Pelo que eu vi na vida, 2 iguais não fazem filho. E digo mais, desculpe, mas aparelho excretor não reproduz. É feio dizer isso. Mas não podemos, jamais, gente, eu que sou um pai de família, um avô, deixar que tenhamos esses que aí estão achacando a gente do dia a dia, querendo escorar essa minoria, a maioria do povo brasileiro. Como é que pode um pai de família, um avô, ficar aqui escorado porque tem medo de perder voto? Prefiro não ter esses votos, mas ser um pai, um avô que tem vergonha na cara, que instrua seu filho, que instrua seu neto, e vou acabar com essa historinha. Eu vi agora o Santo Padre, o Papa, expurgar, fez muito bem, do Vaticano um pedófilo. Está certo. Nós tratamos a vida toda com a religiosidade para que nossos filhos possam encontrar realmente um bom caminho familiar. Então, Luciano, eu lamento muito que façam bom proveito que querem fazer e continuar como estão, mas eu, presidente da República, não vou estimular. Se está na lei, que fique como está, mas estimular jamais a união homoafetiva. Senador Paulo Paim, do Partido dos Trabalhadores do Rio Grande do Sul, é o relator do PLS 122, que criminaliza a homofobia. Em primeiro lugar, nós não somos homofóbicos, nós não temos medo, e nós não odiamos, e nós amamos todo e qualquer tipo de pessoa. Em segundo lugar, qualquer tipo de violência praticada contra qualquer tipo de ser humano deve ser penalizada. Se é assassino, se é agressor, deve ir para a cadeia, independente do motivo. Mas veja a pergunta e a resposta. Isto é, perguntou, se a lei que criminaliza a homofobia estivesse em vigor, o que aconteceria com Levi Fidelix, do PRTB, após as declarações contra os gays? O que você acha que teria acontecido com ele? Resposta do senador Paim: ele seria enquadrado por crime de homofobia e estaria preso. Como no caso de racismo. Meu relatório trata tudo como crime de preconceito. A Isto É perguntou como está a tramitação do projeto. Ele respondeu: foi encaminhado para a Comissão de Constituição e Justiça
antes da votação na Comissão de Direitos Humanos. Foi uma manobra para protelar a tramitação. Isto é, há chances de ser votado no Senado este ano? Paim, o Brasil está atrasado, mas vamos insistir no debate. Em 2015, sem a pressão eleitoral, podemos levar o assunto adiante. Nós estamos diante, irmãos, de um momento histórico nas nossas vidas. O ex-padre Dr. Aníbal Pereira dos Reis, quando ainda vivo nos anos 80 e 90, ele dizia que o Brasil precisava passar por uma perseguição. Claro que nós não somos masoquistas, mas ele dizia, olha, quando o Brasil passar por uma perseguição, nós vamos descobrir quem são os verdadeiros crentes e quem são os falsos crentes. Quem é o trigo e quem é o joio no meio do povo de Deus. Nós vamos descobrir quem tem coragem e quem não tem coragem. Nós vamos descobrir quem é sério e quem não é sério. Veja então que nós estamos sendo chamados de preconceituosos. Por quê? Porque nós estamos seguindo a palavra de Deus. Eles estão comparando, enquadrando uma escolha, uma opção sexual com raça. Eles estão dizendo que criticar uma pessoa por causa da cor da sua pele é o mesmo que criticar uma pessoa que optou por um estilo de vida. Então não fiquem surpresos se amanhã ou depois este pastor, e espero que todos os pastores desta igreja venham a ser enquadrados e até colocados na cadeia, porque nós não vamos parar de pregar a palavra de Deus. E nós estamos muito perto disso tudo. E pasmem, irmãos, há crentes que ainda estão preferindo este mundo ao invés de Deus, este mundo ao invés de Jesus Cristo. O mundo blasfema de nós porque nós não somos como eles. Tudo isso é sinal dos últimos tempos. Eles são preconceituosos contra nós. Eles são preconceituosos contra a nossa fé, contra a nossa crença. Amém, irmãos? Eles nos odeiam, mas nós não os odiamos. Paulo disse em 2 Timóteo 3, versos 2 e 3, porque haverá homens amantes de si mesmos, avarentos, presunçosos, soberbos, blasfemos, desobedientes a pais e mães, ingratos, profanos, sem afeto natural, irreconciliáveis, caluniadores, incontinentes, cruéis, sem amor para com os bons. De repente nós somos os maus. Trocar Jesus Cristo pelo mundo, sabe quando? Nunca. Nunca. Eu não entendo por que alguns jovens ainda estão sendo tentados, porque alguns adultos ainda estão sendo tentados. De maneira nenhuma. Veja só como este mundo nos trata. Acha que somos estranhos, fala mal de nós. Jesus Cristo, por outro lado, morreu por nós na cruz do Calvário. Ele sim merece o nosso amor. Portanto, qual deve ser a nossa atitude para com Jesus e para com este mundo? Primeiro, para com Jesus. Pedro disse: os quais hão de dar conta ao que está preparado para julgar os vivos e os mortos. Irmãos, não percam a esperança. Todas essas pessoas que aí estão hão de dar conta a Jesus Cristo um dia. Vivos ou mortos, Jesus Cristo será o juiz de todos. Portanto, nós devemos ser fiéis ao Senhor Jesus Cristo. Devemos ter a atitude do apóstolo Paulo, que disse: mas longe esteja de mim gloriar-me, a não ser na cruz de nosso Senhor Jesus Cristo, pela qual o mundo está crucificado para mim e eu para o mundo. Jesus Cristo foi humilhado na presença do Sinédrio, ele foi humilhado na presença de Herodes, ele foi humilhado na presença de Pilatos. Bateram nele, cuspiram nele, enfiaram uma coroa de espinho na sua fronte e disseram: diga-nos quem foi o que te feriu, se tu és o rei dos judeus.
Jesus sofreu vergonha, repartiram as suas vestes, ele ficou despido diante dos olhos de homens, mulheres e crianças. Agora a palavra de Deus garante: todos os que piamente querem viver em Cristo Jesus padecerão perseguições. Alguns anos atrás eu fui tentar um emprego de poucas horas, dando aulas de inglês, e eu tive que passar por 3 etapas. Eu tive que fazer primeiro um teste de inglês, depois eu tive que dar uma aula simulada para os professores e alunos da escola, e por último, eu tive que passar pela comissão de professores da escola. No dia que eles marcaram a reunião com a comissão, eu cheguei alguns minutos mais cedo e dei folhetos bíblicos para os alunos e professores e funcionários que havia na escola. E um dos membros da comissão me viu fazendo aquilo. E na hora da reunião, eles me perguntaram se eu continuaria dando folhetos da minha igreja para os professores e alunos da escola, se fosse aceito como professor. Eu disse para eles: não, se for contra a política da escola. Eu obedeceria a política da escola, mas lá fora, se encontrasse esses alunos e professores, eu daria para eles a palavra de Deus. Naquela hora um deles me perguntou: mas por que você faz tanta questão de ficar dando essas mensagens por aí? E eu respondi: porque eu sou crente em primeiro lugar e professor de inglês em segundo lugar. Amém, irmãos? Eu sou de Deus em primeiro lugar. Nem preciso dizer que eu não fui empregado, eu não fui aceito como professor daquela escola. Senti-me envergonhado, senti-me humilhado, mas valeu a pena, porque todos os que piamente querem viver em Cristo padecerão perseguições. E é um privilégio ser perseguido por causa de Jesus Cristo, por causa de sua fé. E esses dias estão chegando para o nosso país. Agora, imagine daqui a alguns meses, Zander e Elines querem tanto ser pais, Thalita, Luiz Humberto e outros jovens que vão se casar. Imagine daqui a alguns meses, você não vai poder mais dizer para o seu filho que o homossexualismo é pecado, e que você não quer jamais que ele siga por este caminho, porque você poderá ser enquadrado, e você poderá ser preso. É isso que você quer? Nós estamos caminhando para isso, não é verdade? Independente de quem seja o presidente deste país. Então veja como deve ser a nossa atitude para com este mundo. Veja qual que é a decisão que nós precisamos tomar nesta noite, homens e mulheres, jovens e até crianças. 1 João 2,15 a 16 diz: não ameis o mundo, nem o que no mundo há. Se alguém ama o mundo, o amor do Pai não está nele, porque tudo que há no mundo, a concupiscência da carne, a concupiscência dos olhos e a soberba da vida não é do Pai, mas do mundo. E o mundo passa e a sua concupiscência, mas aquele que faz a vontade de Deus permanece para sempre. Em primeiro lugar, não devemos amar o mundo. E a palavra mundo aqui significa sistema. Devemos amar as pessoas do mundo, mas não o que essas pessoas estão fazendo. Em 1996, durante as Olimpíadas, eu tive a oportunidade de assistir pessoalmente ao jogo da seleção brasileira contra Portugal, na cidade de Atenas, nos Estados Unidos. Eu ganhei os bilhetes, fui com alguns amigos, e eu estava com tanta saudades do Brasil, e quando eu entrei naquele estádio, eu só via brasileiros, eu só ouvia português. Eu me senti em casa, e eu estava feliz de estar naquele lugar, mas quando o jogo começou, meus irmãos, eu comecei a ouvir aquelas pessoas dizendo palavrões sem parar,
palavrões, irmãos, que até então eu nunca tinha ouvido. De repente eu percebi que a alma daquela gente estava cheia de sujeira, imundícia, e eles eram pessoas sórdidas. Eu ainda amava aquelas pessoas, mas eu comecei a odiar o que elas estavam fazendo. Desde então, nunca mais pisei dentro de um estádio de futebol. Nós não precisamos fazer o que o mundo faz para amá-lo, mas amá-lo apesar do que ele faz. 1 Pedro 3,19 diz que Jesus Cristo desceu ao inferno para pregar o Evangelho aos espíritos que estão em prisão. Talvez tenha sido nesta oportunidade que ele pregou o Evangelho para os mortos do Velho Testamento. Isso prova que o maior gesto de amor que eu e você podemos demonstrar para o mundo nesta noite é pregando a palavra de Deus, é pregando o Evangelho de Jesus Cristo. Esta deve ser a nossa atitude para com o mundo. Nós só devemos uma coisa para este mundo: a pregação da palavra de Deus. Na hora que estão na nossa casa, na hora que estão conosco dentro de um táxi, na hora que estão conosco numa fila, na hora que estão conosco no consultório médico, onde quer que estejamos com eles ou eles conosco, o melhor gesto de amor é pregar o Evangelho. Qual deve ser a minha atitude para com Jesus e o mundo? É fácil responder quando sabemos o que um e o outro fazem por nós. Jesus padeceu na carne, pagou pelos nossos pecados, morreu por nós para nos salvar. O mundo nos acha estranhos, falam mal do nosso testemunho de vida, só nos ama enquanto nós somos alguém, mas quando nós não somos ninguém, nos abandona e nos odeia. Portanto, eu já escolhi Jesus Cristo. Vamos ser fiéis a Jesus Cristo e amar o mundo com a pregação do Evangelho. Paulo disse: porque se anuncio o Evangelho, não tenho de que me gloriar, pois me é imposta essa obrigação, e ai de mim, se não anunciar o Evangelho. Ele também disse: porque não me envergonho do Evangelho de Cristo, pois é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê, primeiro do judeu e também do grego. Qual tem sido a sua atitude para com Jesus e o mundo?